18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você está aí na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, terça-feira, 23 de novembro, ano 2021. Boa noite, Karine Leão. Tudo bem? Tudo certo? Bacana. Boa noite, tudo certo, bacana. Muito boa noite pra você também ligado aqui em 100,7. Estamos juntos até as 7 da noite aqui no programa 18 horas. Aquele salve especial pra galera do aplicativo Humano e também pra você que nos assiste ao vivo em cores no Instagram, no @18 horas news. 18 horas. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta terça-feira. No Amazonas, o número de assassinatos aumentou 29,68% entre janeiro e setembro deste ano. Enquanto isso, no restante do país, esse número diminuiu em 4,7%. Pelo menos 29 mil famílias podem ser despejadas no ano que vem aqui no Amazonas. E aplicar no mercado financeiro é mais fácil e acessível do que você imagina. Também destaque hoje no programa. 6 horas e 1 minuto, você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. As principais informações do dia, os destaques do dia, as notícias do dia até às 7 da noite. Mais uma edição do 18 horas para você aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, começa a terça-feira com mais uma operação da Polícia Federal no Amazonas para combater o crime organizado. Desta vez, a ação investiga fatos relacionados a crimes como pertencimento à organização criminosa e tráfico de drogas. Os alvos foram os chefes do crime que atuam no Amazonas e moram lá no Rio de Janeiro. Exatamente, Carlão. E foi a terceira fase da Operação Nômade contra uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas e em crimes violentos aqui no estado do Amazonas. E entre os alvos estão os líderes de um grupo chamado Comando Vermelho do Amazonas, que é uma espécie de subsidiária da facção criminosa do Rio de Janeiro. Karime, a investigação localizou lideranças da facção do Amazonas que estavam morando na cidade do Rio de Janeiro, de onde comandavam uma organização criminosa do Amazonas. A Justiça do Amazonas expediu mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva que foram cumpridos na cidade do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, entre os presos está o principal líder da facção criminosa. As penas somadas podem ultrapassar os 20 anos de prisão. Gente, Carlão, tá aí mais um claro exemplo de como o estado do Amazonas não tem gestão em segurança pública. Foi preciso a Polícia Federal intervir para combater a criminalidade aqui no estado. É por causa do avanço do domínio das facções criminosas que o Amazonas caiu 8 posições e passou para o 20º lugar no ranking de segurança pública do país. Essas estatísticas nacionais comprovam que o Amazonas está entregue, sim, à bandidagem, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança, enquanto o número de assassinatos no restante do país diminuiu em 4,7% entre janeiro e setembro deste ano. Aqui no estado do Amazonas, esses números aumentaram 29,68%. Pois é, Carlão, e são dados oficiais que revelam o descaso, o completo abandono desta gestão com a segurança no estado. De acordo com os números da própria Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, o mês de outubro deste ano teve um aumento de 62,63% de assassinatos em comparação com outubro do ano passado. A repórter Odinê Araújo traz mais detalhes sobre esse levantamento. Vamos acompanhar. De janeiro a setembro de 2021, foram registrados no Brasil 30.954 homicídios. Em 2020, esse número foi de 32.471, ou seja, 4,7% a mais. A informação é do Fórum Brasileiro de Segurança. Mas enquanto os números caíram Brasil afora, aqui no Amazonas, eles aumentaram nesse período. De acordo com dados da própria Secretaria de Segurança do Estado, foram registrados
852 homicídios em Manaus de janeiro a outubro desse ano. Em 2020, no mesmo período, foram registrados aqui na capital 657 assassinatos. Isso indica que esse ano houve aumento de 29,68% no número de assassinatos em Manaus em comparação com todo o ano passado. Ainda segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, o mês de outubro desse ano foi marcado por 99 homicídios, um aumento de 62,63% em comparação com outubro do ano passado, quando 37 assassinatos foram registrados. Essa estatística dos crimes no Brasil e a contramão registrada no Amazonas foram levantadas pelo deputado da oposição, Dermilson Chagas, nessa terça-feira. Segundo ele, a falta de investimentos do governo do Amazonas na área de segurança pública fez com que o estado mergulhasse em um clima de violência, estimulando assaltos, roubos, furtos, latrocínios, lesões corporais, estupros, além de homicídios e a atuação de facções do tráfico de drogas. O parlamentar destacou ainda que, enquanto todo esse cenário de violência se desenha no estado, o governador Wilson Lima prefere desperdiçar recursos públicos com ações visando as eleições do ano que vem, sobretudo a de gastos históricos com propaganda e publicidade, que semana passada ganhou aditivo de mais de 86 milhões de reais. 86 milhões de reais gasto em propaganda não resolve o problema de quem está na fila para fazer um exame, uma cirurgia, não melhora a segurança pública, não se compra um carro para combater o crime, não consegue investir numa política pública que deveria, num cartão de R$300 e não de 150 para melhorar a vida de quem tem fome. E não tem como controlar esse gasto com a publicidade. Quem é que faz a propaganda? Deveria ter um CPF. Nós estamos vendo em vários locais serviços prestados para o Estado, mas que a gente não encontra no portal da transparência. O Tribunal de Contas, pelo que eu estou vendo, fecha os olhos para esses gastos exagerados que não trazem benefício para a população. O deputado Dermilson Chagas também lembrou que o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2021 revelou que o governo do Amazonas diminuiu em 2020 os investimentos em segurança pública em comparação com 2019. No primeiro ano da gestão Wilson Lima, o percentual investido em segurança foi de 11,1% do orçamento. No ano seguinte, caiu para 10,7%. Em valores, em 2019, o governo do estado investiu mais de 2 bilhões de reais em segurança pública. Em 2020, o valor caiu para 1 bilhão de reais. O 18 Horas tentou ouvir o governo do estado sobre os números apresentados pelo deputado, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Tudo bem, agora a gente fala do direito à moradia. Isso porque 29 mil famílias no Amazonas podem ser despejadas a partir do ano que vem. A informação é da campanha Despejo Zero, que reúne organizações e movimentos sociais que atuam contra a remoção forçada de famílias de suas moradias. A pandemia, a inflação e o desemprego deixaram mais de 123 mil famílias ameaçadas de ir parar nas ruas em todo o país. Os detalhes com a repórter Júlia Gomes. Não diferente do restante do país, o Amazonas pode começar o ano de 2022 com milhares de famílias indo parar nas ruas. Um balanço feito pela campanha Despejo Zero mostra que desde março de 2020, quando foi declarada a emergência da pandemia de Covid-19, no estado mais de 4 mil famílias foram despejadas. Em todo o país, foram mais de 23 mil famílias expulsas de suas casas. E hoje, outras 29 mil famílias que vivem no Amazonas podem perder suas moradias a partir de janeiro do próximo ano, caso uma decisão do Supremo Tribunal Federal e uma lei federal que proibiram despejos durante a pandemia não tenham seus prazos de vigência prorrogados. No Brasil, 123 mil famílias estão sob risco de despejo nos próximos meses. Os dados são da campanha Despejo Zero, que reúne organizações e movimentos sociais que atuam contra a remoção forçada de famílias de suas moradias.
e mostram ainda a relação direta entre o agravamento da pandemia e a crise econômica, com a elevação em 554% no número de famílias ameaçadas de ir parar nas ruas. A coordenadora do Núcleo de Moradia da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, a defensora pública Dâmia Mourão, conta que no dia 27 de outubro foi realizada uma mesa de diálogos entre autoridades e representantes de movimentos populares por moradia para se discutir alternativas para se evitar despejos em ocupações na capital amazonense. Em razão disso, a Defensoria Pública se colocou mais à disposição tanto da sociedade como dos órgãos públicos, da sociedade organizada através dos movimentos de moradia que procuraram a Defensoria ao longo deste ano, do ano anterior também, justamente para estreitar mais os laços, a comunicação, as informações a respeito das situações das famílias que vivem diariamente com ameaças de despejo, com dificuldades para morar de uma forma digna, uma moradia adequada, que garanta ali direitos mínimos existenciais que estão previstos na Constituição Federal. A defensora explica que o Núcleo de Moradia da Defensoria Pública do Estado foi criado em setembro de 2020 com o objetivo de promover uma atuação mais estratégica da instituição nas demandas relacionadas aos conflitos fundiários de moradia, como reintegração de posse, ações reivindicatórias tanto na tutela individual quanto coletiva. A partir desse encontro, nós pudemos justamente nos aproximar mais desses movimentos, colher esses dados, em torno dos riscos para o Amazonas em relação a esses despejos que podem acontecer, tomar conhecimento dos processos judiciais em andamento para propiciar também a habilitação da Defensoria nesses processos. Muitos já são acompanhados tanto em âmbito estadual como também em âmbito federal pela Defensoria Pública da União, e dessa maneira nós temos conversado com os órgãos também para viabilizar uma solução mais pacífica, também para esses conflitos através da conciliação, da mediação. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Uma invasão em massa foi registrada nesta segunda-feira numa região do Rio Madeira conhecida como Comunidade do Rosarinho. Praticamente um bairro flutuante se instalou em frente à localidade. A informação foi comprovada hoje pela reportagem da Rádio Mix com o presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, Juliano Valente. E essa é uma região muito visada por garimpeiros e a extração de minérios da região é considerada ilegal. Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem de Hector Silva. Uma invasão de dragas de mineração assustou os moradores da comunidade do Rosarinho, no município de Altazes. Pelo menos dezenas de balsas, empurradores, barcos e todo o aparato para a extração de ouro no rio estão no lugar. Imagens também foram feitas no final da tarde desta segunda-feira por moradores da região. A informação foi confirmada pelo presidente do IPAAN, Juliano Valente. De acordo com ele, imagens de satélite também detectaram a forte presença de garimpeiros no local. Nós temos um acompanhamento satelital aqui de imagens provenientes do mesmo equipamento, do mesmo satélite dos mesmos satélites que a Polícia Federal tem acesso, que são as imagens da Planet, e lá a gente pode constatar algumas informações importantes de movimentações que não são comuns para trechos de rio, Se for um número significativo como esse que estão sendo divulgados, que a gente não tem certeza, entre 340 balsas, há quem cogite aqui, tem uma denúncia que chegou até nós, os vídeos, que falam de 1.000 homens, quer dizer, 1.000 pessoas ali. O presidente do IPAAN, Juliano Valente, destaca que a região é complicada sobre o entendimento da fiscalização, mas segundo ele, o IPAAN já entrou em contato com diversos órgãos a fim de evitar a degradação do meio ambiente. Esse tipo de problema, ele tem algumas variantes,
e tem problemas de ordem social, e tem problemas de ordem econômica, problemas de ordem ambiental, né? Tem problemas de competência, né? Quem é competente para atuar naquelas áreas, embaixo daqueles rios ali, que na verdade são rios federais, né, a princípio. A reportagem do 18 Horas também tentou entrar em contato com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal e com o IBAMA, mas até o fechamento desta matéria não tivemos respostas. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 14 minutos. Vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do 18 Horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muitíssimo boa noite. Então hoje, finalmente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, prestou depoimento sobre a empresa offshore no exterior, não é não? Como é que foi esse depoimento? Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Olha, 2 audiências públicas movimentaram essa terça-feira no Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi à Comissão do Trabalho, finalmente, como você disse, após 3 tentativas. Ele foi prestar esclarecimentos inicialmente sobre a política de preços da Petrobras, a política econômica. A pauta inicialmente era essa. Mas aí a reunião pegou um outro rumo, Karime, indo para o assunto mais polêmico, que é o escândalo do Pandora Papers. A gente até falou isso aqui de semana passada, que ele ia prestar depoimento nessa comissão, mas com certeza o assunto iria ser outro, que é esse, a questão do Pandora Papers, que é uma investigação jornalística que acusa Paulo Guedes de ser dono de uma offshore, ou seja, uma empresa em paraíso fiscal, onde estão aplicados investimentos da família dele em mais de 55 milhões de reais. Rendeu a ele 55 milhões de reais. E segundo as informações dessa investigação jornalística, ele vem mantendo essa conta em paraíso fiscal desde quando se tornou ministro da Economia, ou seja, ele é suspeito de ter se beneficiado da política cambial que ele criou, que hoje está em torno, que o dólar está hoje R$ 5,80, R$ 5,90. Logo de cara, Paulo Guedes disse que as offshores dele são veículos de, abre aspas, são veículos de investimentos absolutamente legais. E negou estar cometendo qualquer operação ilegal. Mas aí houve a reação dos parlamentares da oposição ao governo, que levantaram a voz, criaram muita confusão, teve muito bate-boca, chamaram ele de sonegador. O ministro da Economia chegou a ameaçar que iria se retirar, mas ele acabou seguindo, respondendo as questões. A gente separou para vocês um trecho do depoimento dele, da fala dele, primeiramente falando como ele resolveu apostar na cotação do dólar. Ele foi tão criticado que resolveu apostar. Investiu um dinheiro e acabou dando certo, segundo ele. Vamos ouvir o que ele disse. Eu até por curiosidade pedi para fazerem os maiores movimentos de câmbio que aconteceram nesses 3 anos que eu estou aqui, para ver se vai que eu falei alguma besteira, porque eu me lembro que uma vez eu falei, se o câmbio chegar a 5, é porque fizeram muita besteira. Aí volta e meia tem um economista mais engraçadinho que fala assim, tá vendo, chegou em 5, você fez muita besteira. Eu pergunto assim, você ouviu falar de Covid? Você ouviu falar? Se você ouviu falar, por favor, não brinque disso. Então eu mandei ver o que aconteceu nos últimos 3 anos, quando o dólar subiu mais do que 2%. Foram 27 ocasiões. Nenhuma pela economia. Não houve nenhuma declaração da economia que fizesse subir 2%. Foi sempre assim, Covid, Sérgio Moro sai do governo, ex-presidente Michel Temer é preso. Foi só política ou doença. A gente acompanhou a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, a respeito tentando se explicar a respeito da empresa offshore, se defender dessa possível manipulação ou que ele tenha se favorecido com a política cambial que ele mesmo está à frente, né? Carlos Eduardo, difícil, hein? Difícil, tudo indica que sim, tudo indica que ele se beneficiou sim da política cambial que ele gerenciou e que hoje rendeu a ele 55 milhões de reais, não só a ele, como para a família dele. Agora, ele desafiou os parlamentares, ele não foi convocado, ele foi convidado, então nessa condição ele pôde saltar os olhos ali, ele subiu do sapato, então ele permaneceu incólume e continuou falando tete a tete com
com os parlamentares. Inclusive desafiou a vários deles, dizendo que ele não tem obrigação de prestar contas nem com eles e nem com a sociedade. Ele disse isso, somente aos órgãos competentes. A gente separou esse trecho para vocês ouvirem. Vamos ouvir Paulo Guedes. As respostas estão todas, os números estão todos disponíveis para as instâncias pertinentes. Agora, os senhores têm que ver também, tem uma coisa que se chama privacidade. Os senhores gostariam, cada um dos senhores falar, olha, como os senhores são legisladores, quando entrar aqui tem que abrir tudo, tem que ser público, etc. E aí você pode ser perseguido por um vizinho, você pode ser assaltado por um vizinho, você pode ser, entendeu? Eu abri tudo para a instância pertinente. O que eu estou dizendo é que eu não posso chegar aqui agora e falar, senhores, mano, olha aqui, mídia, todo mundo no Brasil, veja tudo que eu tenho, onde eu tenho, quem eu tenho. Não pode ser assim. É só isso, tá certo? Então, estará sempre à disposição das instâncias pertinentes. Se você me perguntar se eu vou entregar para o senhor ou para o deputado que me pediram, a resposta é não. Se os senhores me disserem o seguinte, olha, uma instância pertinente pediu, será entregue, como sempre foi. Tá aí, a gente acompanhou de novo outro trecho da fala do ministro Paulo Guedes, né, do ministro da Economia, tentando se justificar ou explicar tanto o faturamento nas empresas offshore no exterior. Carlos Eduardo, ficou mais difícil tentando ainda, hein? Explicar, ficou mais difícil para ele, né, Karime? Tentando explicar o inexplicável, justificar o injustificável, porque Paulo Guedes, ele tem a super proteção, embora ele esteja com as relações estremecidas com o presidente da República, ele ainda é o super-ministro, ele ainda é o posto Ipiranga. Então, ele é muito forte, o parlamento se junta com muita força para tentar desqualificá-lo, derrubá-lo, mas não tem como. Ele é a parte principal do governo. E tem uma última notícia, Karime, a respeito desse assunto, que a ministra Carmen Lúcia, do STF, ela arquivou um pedido de impeachment que foi apresentado contra o Paulo Guedes, ministro da Economia, por suposto crime de responsabilidade. A decisão dela acompanha uma manifestação anterior da PGR, da Procuradoria-Geral da República, que é do dia 9 de agosto passado, mas foi lançada no sistema do Supremo apenas hoje. Esse pedido de impeachment foi protocolado pelos deputados Kim Kataguiri e Elias Vaz, que foram eles que perguntaram durante essa audiência de hoje por que ele não dá esclarecimentos à sociedade nem aos parlamentares, e ele tomou essa resposta que a gente separou para vocês. Agora, Karime, enquanto isso, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, quem estava lá era o presidente da Petrobras, o general Joaquim Silva e Luna, para explicar também sobre a política de preços da Petrobras. Aí o assunto seguiu reto, seguiu para frente, mas com muitas divergências, né? Essa questão dessa política de preços vem promovendo a alta de preços dos combustíveis, principalmente da gasolina e do gás de cozinha. O que chamou a atenção da gente, Karime e Carlão, é que o presidente da Petrobras parece que abandonou o discurso de que a culpa é do ICMS. Vocês lembram que a gente falou aqui que o Arthur Lira e ele, presidente da Petrobras, disseram que a culpa da alta dos combustíveis era o ICMS. Ele disse agora que diversos fatores influenciam no reajuste do preço e que o preço do Petrobras no mercado internacional, essa variação que é chamada de PPI, tem favorecido bastante esses constantes aumentos, ou seja, o combustível vai continuar aumentando. O senador Omar Aziz, ele criticou bastante, não só a política de preços da Petrobras, mas a política administrativa da companhia. Para ele, essa política de preços de combustíveis baseada no mercado internacional, na variação do dólar, favorece somente os acionistas, que pregam um falso nacionalismo na palavra dele. Vamos ouvir o que ele disse. Existe na Petrobras uma clara política de beneficiar acionistas e o próprio governo, e detrimento dos investimentos que era necessário para que a gente tivesse modernizado as nossas plantas, principalmente da refinação. Hoje a questão ambiental é muito importante. O Maranhão, por exemplo, não produz petróleo, mas tem uma refinaria lá moderna. O Amazonas produz petróleo, é o maior produtor, um dos maiores produtores de petróleo em terra firme. Tem 17 campos de gás para ser explorados. A Agência Nacional do Petróleo colocou em leilão, somente 3 foram comprados. Nós podemos ter autossuficiência sim, se a gente investir, mas não há investimento.
A gente acompanhou a fala, né, do senador Omar Aziz a respeito do preço dos combustíveis aqui no Brasil. Carlos Eduardo, é complicado mesmo, né? Muito complicada essa questão da variação de preços, essa política de preços estabelecida pela Petrobras. A grande questão agora, Karime, é com relação à criação de um fundo de estabilização do preço dos combustíveis. Essa é uma ideia proposta pelos governadores, que vem sendo estudada pelo Senado e agora também pela Petrobras. Eles querem criar um fundo bilionário para conter as oscilações de preços dos combustíveis. E esse fundo vai ficar no lugar do congelamento do ICMS, que está em vigor desde o início desse mês, que a gente viu até agora que não teve resultado nenhum. O senador Eduardo Braga, que também falou sobre esse assunto, essa questão da criação desse fundo, que para ele parece ser impraticável. Ele até citou o povo do interior do Amazonas que está sofrendo com a alta dos combustíveis. Vamos ouvir o que disse o senador Eduardo Braga. O preço da gasolina, Guarani, impacta a todos. Lá no Alto Solimões, um índio que mora em Belém dos Solimões, ele precisa de 40 litros de gasolina por mês. A R$8, ele gasta R$320 por mês. O Bolsa Família hoje paga 220. Ele ainda tem que arrumar mais 100. Se o Auxílio Brasil passar, os R$400 sobram R$80. Não dá para ele comprar botija de gás. Então, vamos começar a entender que essa tal de PPI, ela precisa ter uma neutralização. E a neutralização, se não pode ser pela tributação da importação, ela pode ser, por exemplo, com parte dos recursos da PPSA. Por que não? Agora a gente acompanhou o senador Eduardo Braga a respeito, explicando, né, o impacto do custo, né, o que pesa o valor dos combustíveis aqui no interior do estado do Amazonas. E é mesmo, aqui pra gente fica muito caro, Carlos Eduardo. Pois é, só complementando o que o senador falou, essa parte do PPI, ele falou o PPS, né? Sim. Ele disse que, no caso, significa que são recursos do pré-sal ou das reservas cambiais do país, significa isso. A fim de estabilizar esse PPI, que é a estabilização do preço do petróleo, em vez desse fundo, usar o recurso do pré-sal ou de reservas cambiais do país. O assunto é tão polêmico, Karime, que encerrou com proposta de CPI para investigar a política de preços da Petrobras. Volto com vocês. Karime e Carlão. Muitíssimo obrigada pelas informações, Carlos Eduardo. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Até. Tchau. 6h26, você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E ainda hoje, aqui no 18 horas, no Amazonas, o preço da gasolina comum subiu 55% entre os meses de outubro de 2020 e outubro de 2021. É o terceiro maior aumento entre os estados do país. Daqui a pouquinho mais detalhes sobre esse assunto. Você está ouvindo 18 horas. E agora, nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para esta noite de terça-feira e também a madrugada aí de quarta-feira de quebra. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. As chances de chuva são de 80%. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 57% e 94%. Mix. Bom, e o Supremo Tribunal Federal decidiu que o ICMS da energia elétrica e da telefonia não podem ser superiores ao ICMS das demais mercadorias. Bom, o que isso vai implicar, né? Do que isso tem a ver com a gente? Tem muito a ver. A repórter Artemisa Gadelha, ela está aqui para explicar para a gente que isso vai impactar e pode impactar de uma forma boa, né? Positiva no bolso da gente, do consumidor aí, da gente que paga as contas todo mês. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham no 18 horas. Sim, para os consumidores, mas não ainda este ano, só a partir de janeiro de 2022. Olha, o impacto fiscal nos estados da federação pode chegar aí a 26,7 bilhões de reais em perdas
por ano. E o deputado Serafim Correia, do PSB, falou sobre isso na tribuna hoje da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, sobre a decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, classificando, como nós já falamos, como positiva aos consumidores, porque a gente espera que as contas realmente reduzam aí, mas devastadora para o governo do Estado do Amazonas. A perda aqui pode chegar cerca aí de 200 a 300 milhões de reais por ano, Karine. E a decisão do STF impede que o ICMS do fornecimento de energia e também de telefonia seja superior, como você falou, das mercadorias. O que isso impacta? Atualmente, o ICMS da energia, por exemplo, e da telefonia é de 25% e das mercadorias de 18%. Então a gente vê que vai precisar cair cerca de 7 pontos percentuais. Vamos ouvir então o deputado estadual Serafim Correia, ele que diz que o governo do estado do Amazonas vai ter que rever aí os gastos no orçamento para o próximo ano. Agora, o Amazonas terá que ajustar o seu orçamento, porque ele terá uma perda, eu estimo algo em torno de 200, 300 milhões, o que faz a diferença muito grande. A proposta do STF é de que essa regra só passe a valer a partir de 1º de janeiro do ano que vem, quer dizer, não terá prejuízos este ano, mas ano que vem vai diminuir o custo da energia. Espero que, portanto, diminua também o preço da energia para o consumidor. Vamos aguardar. Então ouvimos aí o deputado estadual Serafim Correia. A gente espera realmente que ocorra essa redução, né, nas contas de energia e também de telefonia, e o governo precisa rever então os seus gastos no orçamento. Pode começar aí pela redução, né, com as viagens do jatinho, o buffet milionário ali da Casa Civil. Tem muito milhões onde cortar, em publicidade. Tem muito onde cortar, exatamente. Dá para usar, dá para. Olha aí, muitíssimo obrigada, Artemisa Gadelha, pelas informações. Boa noite. Agora em Manaus, 6h35. 18 horas. Olha, o preço da gasolina no Amazonas sobe acima da média nacional. O combustível sofreu aumento de 55% em 12 meses, sendo o terceiro entre os 10 estados brasileiros com as maiores altas. Pois é, e após sucessivos reajustes, o preço da gasolina entrou na mira do Procon aqui do Amazonas. Cerca de 60 postos são fiscalizados semanalmente pelo órgão de defesa do consumidor. Vamos conferir como é que é feita essa ação agora na reportagem de Júlia Gomes. Os dados foram divulgados pela Fiquem Sabendo, obtidos no site da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Em 12 meses, o preço da gasolina comum subiu 55% no Amazonas, passando de R$ 4,02 em outubro de 2020 para R$ 6,22 em outubro deste ano, o preço médio do litro do combustível, sendo o terceiro maior aumento entre os estados do país e acima da média nacional. O preço da gasolina comum subiu 46% em um ano no Brasil, saltando de R$ 4,35 para R$ 6,34 por litro. Em 10 estados, o aumento do valor da gasolina foi maior que o da média nacional. As maiores variações estão na Bahia, com 57%, Piauí, com 56%, Espírito Santo e o Amazonas, com 55% cada. E após sucessivos reajustes, o preço da gasolina entrou na mira do Procon Amazonas. Segundo o diretor-presidente do órgão, Jalil Frache, semanalmente, cerca de 60 postos da capital são fiscalizados para verificar se o aumento do valor do litro na bomba está de acordo com os reajustes repassados pela Petrobras. Semanalmente visitados 60 postos da capital, nós temos as idas ao interior, já contabilizamos 31 interiores visitados nesta gestão
gestão Wilson Lima, e nós temos aí todo um trabalho de base de subsídio para os órgãos de controle, como o Ministério Público, Polícia, enfim, do sistema de justiça, a fim de subsidiar as investigações acerca da existência ou não de cartel no estado do Amazonas. Mas o trabalho do PROCON não é investigar se há cartel ou não, é identificar se há abusividade e, se houver, punir. Jalil Frache afirma que durante as fiscalizações, a partir do levantamento de notas fiscais, tem sido constatado que o preço médio do litro na bomba tem sim acompanhado o preço dos reajustes da estatal. Infelizmente, tem sido identificado que esses sucessivos reajustes propostos pela Petrobras têm desequilibrado de fato o mercado interno, e aí o PROCON tem identificado na sua grande maioria que o preço do reajuste ele acompanha o preço bomba. Então nós temos aí que configurar e subsidiar os órgãos para a melhor solução dos conflitos. A Agência Nacional do Petróleo realiza um acompanhamento dos preços praticados por revendedores de combustíveis, automotivos e de gás por meio de uma pesquisa semanal de preços. A Fiquem Sabendo é uma agência de dados independente e especializada na lei de acesso à informação, com a missão de revelar dados e documentos escondidos da sociedade. O Sindicombustíveis, sindicato que representa os revendedores de combustíveis no Amazonas, não respondeu ao nosso contato. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Olha aí, fim de ano, hein? O consumo sempre aumenta. Afinal, são confraternizações, amigo oculto, reunião com família e amigos. Ou seja, é época de gastar um pouco mais, né? Isso sem falar na Black Friday, que já está entrando aí na tradição de compras do brasileiro. Uma pesquisa de intenção de compras e confiança do consumidor feita pela Fé Comércio Amazonas revelou que a maioria dos entrevistados, ou seja, 33,4% dos entrevistados já declararam aí que pretendem gastar com o presente natalino entre R$201 e R$400. É uma boa quantia aí, né? Dá para comprar, inclusive, Karime, é um bom presente, não é isso? Olha, um amigo oculto bem bacana. De 200 a R$400. Eu não sei se eu tô com tudo isso disponível. Eu acho que eu não tô podendo participar desse, não. Brincadeira. Pois é, Carlão, mas sem dúvida alguma, a época é mesmo de compras e promoções, né? A gente tá vendo várias promoções, como essa que você falou da Black Friday. Mas será que a gente sabe aproveitar de verdade esses descontos de fim de ano? Sabe, será que a gente sabe escolher de fato a melhor vantagem, por exemplo, entre o desconto à vista ou parcelar no cartão? E para falar sobre esse assunto, vamos começar agora com o economista Lucas Gomes, gestor de fundos e consultor empresarial. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas aqui nos estúdios da Mix. Boa noite, tudo bem? Opa, boa noite, Karine, boa noite, Carlos. Boa. É um prazer estar no programa 18 horas. A gente é que agradece. Então, como a gente pode aproveitar melhor essas promoções, né? Que ainda segundo essa pesquisa que o Carlão falou, de intenção de compras, 50,8% dos consumidores vão utilizar aí a modalidade dinheiro ou débito automático para pagar. Realmente é a melhor opção do consumidor pagar tudo à vista? Sem dúvidas, é a melhor opção para quem vai comprar. É melhor porque acaba que economiza bastante, né? Os juros hoje bem elevados, hoje acaba que os bancos, por olhar a população amazonense, né, que também é um dado bem importante, 75% da população amazonense está inadimplente em alguns órgãos. Aí acaba que eles elevam a taxa de juros por conta do risco que existe. Sim, por isso que é muito melhor você... Exatamente. Hoje é melhor você ter aquele poder de compra que você consegue barganhar ali, você consegue um desconto melhor, você consegue ali ter mais poder de escolha, você consegue negociar com o vendedor, e o vendedor, o melhor para ele sempre é receber dinheiro ali à vista. Dinheiro, espécie, até hoje também na modalidade Pix também, né? Que a galera tá usando muito. Verdade. Olha, mas segundo pesquisas aí, pelo menos 51% dos consumidores, eles vão pagar usando o cartão de crédito, né? Inclusive na Black Friday aí é bastante utilizado o cartão de crédito. Como a gente pode usar o cartão de crédito e ainda ter vantagens com isso? É complicado, né? Na verdade, falar de cartão de crédito não é tanto uma vantagem,
tá? Pode ser usado como um auxílio e uma ajuda, principalmente nesse momento aquecido que nós temos, que é muito bom para o nosso comércio, né? Nosso comércio regional, mas também deve ser uma situação de muito cuidado, com zelo, com o próprio cliente, a própria pessoa, porque ela tem que tomar cuidado com os juros que ela está levando, porque cada pessoa hoje no banco, ela apresenta um risco diferente, tá? Então, quando um banco pesquisa o nome de alguém para liberar um crédito ou cartão de crédito, ele começa analisando realmente o lastro que a pessoa tem e o risco. Então, para cada pessoa aqui, nós estamos em 3 aqui na sala, o banco vai oferecer uma taxa de juros diferente. Então, cabe a nós usar da melhor forma possível e sempre lembrando da regra de economia. A gente nunca pode passar do máximo de 30% do orçamento que nós temos. Então é um período que nós vamos comprar bastante, vai ser muito aquecido, não tenho dúvida, mas tem que ser de muito cuidado. Ou seja, a gente não pode comprometer mais de 30% do seu orçamento. Jamais, viu? Jamais, certo. Com 30% do nosso orçamento, dá pra gente presentear à vontade. Agora sim, um amigo oculto de 200 a 400 reais. Tá bem generoso. Pois olha aí, tá bem generoso. Nos convidem aqui. Boa. Uma técnica que a gente tem escutado, que está virando moda aí, é o tal do cashback, né? Um método que devolve parte do valor da compra em créditos para uma futura compra. Como é que funciona isso? Isso realmente acontece? Existe. Essa modalidade de cashback, em alguns bancos, já existe há mais de 100 anos. Os principais hoje que mais oferecem hoje são os bancos digitais, já é uma modalidade mais nova, que inclusive está tomando bastante conta aí do mercado brasileiro, mas acontece já há muitos anos nas cooperativas. Tá? Que as cooperativas têm sido bem atraentes para os clientes que oferecem cashback. Tá? Por exemplo, eu tenho um amigo meu que tem conta há anos em alguma cooperativa de crédito, e no ano passado ele recebeu pela cooperativa o salário dele, do trabalho que ele recebe normalmente, e no final do ano o banco devolveu, a cooperativa devolveu de cashback para ele R$350 de volta. Que fosse R$50, qual o banco que devolve vai te dar dinheiro, né? Exatamente. Agora na modalidade dos bancos digitais, tem muitos aí que estão oferecendo bastante vantagens. Cashbacks de 2%, 3% para incentivar o uso. Mas que seja feito o uso, que existe sim o cashback, é algo legal, tá? Geralmente acontece nos bancos digitais. Pouco a gente vê nos bancos hoje físicos, tá? Mas acontece sim, mas é muito importante nós sabermos utilizar como a gente está falando. Como que faz? Aí você vai lá, procura o gerente, procura a taxa? Isso, geralmente os bancos, quando fala de cashback, ele já tem empresas já fidelizadas. Geralmente esse cashback acontece nas empresas que o próprio banco já tem um tipo de vínculo. Geralmente em lojas de roupa, que tem bastante saída. Geralmente em fast foods também é o que mais tem hoje. Dá para aproveitar. Nessas áreas, dá com certeza. Os próprios bancos digitais já tem modalidade, já vem na cara. Já. Se não tiver, você pode pedir do seu gerente. Mas nos bancos físicos, são pouquíssimos os bancos que tem. Mas os que tiver, você pode aproveitar. Não custa nada você conhecer seu gerente de pessoa física ou pessoa jurídica, chegar com ele e perguntar sobre isso. Aliás, ele quer trazer, um gerente ele deve trazer o melhor produto, o melhor serviço financeiro pro cliente, que assim ele gera, né, uma fidelidade do próprio consumidor. Legal, agora a gente falando sobre investimento. Investimento financeiro é sempre difícil e complicado de fazer, né? Pelo menos pro leigo, né? Na maioria das vezes. E a gente tem observado um grande número de pessoas se aventurando nesse mercado aí. É possível qualquer pessoa conseguir investir, um leigo, partindo do zero, conseguir fazer um bom investimento? E como aplicar na caderneta de poupança, por exemplo? Como aplicar? É assim, é parecido? Exatamente. É super possível. O mercado financeiro hoje é um mercado que não tem mais nada do que provar. Infelizmente, até 2009 foi muito elitizado. Era muito elitizado. Por quê? Só quem tinha acesso eram os magnatas. Se fala muito da Copa do Mundo, que vai ser no ano que vem, né, em novembro do ano que vem. Vai ser no Catar. Catar é o país mais rico do mundo. 1,5% da riqueza do Catar é de gás natural. O restante é de mercado financeiro. Então, o maior país, o país mais rico em renda per capita por cada pessoa é o Catar, porque estima-se que cada um tem pelo menos $500 mil em conta bancária, por causa de investimento. Agora sim, concordamos uma coisa, hoje está uma política bem
posso dizer, bem cruel nas mídias sociais. É muita ostentação, iludindo as pessoas que podem ganhar dinheiro da noite pro dia. Mas elas, com certeza, vão perder do dia pra noite. Não é bem assim, Não é assim. né? Eu trabalho no mercado financeiro, eu comecei em 2012. Em 2014 foi quando eu comecei realmente a estudar, a me impor nisso aí. Foi quando em 2017 eu comecei realmente a viver disso, das minhas aplicações, dos meus investimentos. Comprei o meu primeiro carro, foi quando eu consegui realmente ter uma liberdade, consegui ajudar a casa da minha mãe, a casa da minha avó, a minha vida, consegui casar, porque também mulher que está casada. Ficou rico, né? Ficou rico. Agora, ficou rico. Então, é fácil, qualquer pessoa pode ser, por exemplo, eu tenho, como aplicar na poupança, eu tenho um pouquinho, como é que eu começo? E aplicar na poupança, vale a pena? Isso que eu queria... Carlão, não é fácil, é simples, tá? Existem algumas modalidades hoje. Hoje a mais antiga que nós vemos é a caderneta de poupança, que está pagando hoje em torno de 0,33%, 0,36% na modalidade de renda fixa já pelo banco. Mas também tem algumas modalidades dentro de renda variável que você consegue ter um risco controlado. Tá? Você consegue algumas modalidades de conseguir até 5 vezes mais do que a poupança consegue pagar. Então é possível. O mínimo, que eu recomendo, qual é o mínimo? É aquilo que não vai te fazer falta. É aquilo que você já determinou. E outra, investimento não é 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tá? O investimento, ele leva tempo. Nada é fácil, você tem que construir a semente. Agora, claro, se alguém tem uma semente maior do que o normal, aí tranquilo. Mas no geral, falando do nosso povo, no que realmente acontece, tá? Leva tempo. É necessário ver, preciso você contratar o serviço de economista ou de uma empresa que presta consultoria nessa área. Eu lembro que na sala de aula, quando eu aprendia, o meu professor dizia assim: você só tem 2 formas de ganhar dinheiro no mercado financeiro. A primeira é você sentando na cadeira, pregando e aprendendo, tá? A operar no mercado financeiro, ser um trader, um gestor de fundos, que é o que hoje eu sou. E a segunda forma é sentar também na cadeira, esquentar ali o banco e encontrar alguma instituição que possa trazer a melhor rentabilidade para você. Hoje existem muitos fundos imobiliários, existem muitas modalidades boas de renda variável, que o pessoal diz assim: eu não gosto de risco porque é muito elevado na renda variável. Não, o risco da renda variável não é alto, é um risco equilibrado. É por isso que necessita, Carlão, da pergunta dele, de um profissional. Tá? Então é possível. Quanto eu preciso investir? Aquilo que não vai te fazer falta, aquilo que você planejou investir. Investimento é planejamento. Pronto. É riqueza. Pronto. Beleza. Então, muitíssimo obrigada pelas dicas. Muito obrigada pela sua presença e participação hoje aqui no 18 Horas. Eu agradeço, Karine. É sempre um prazer, sempre que precisar, estamos aqui. Posso deixar meu Instagram? Pode, claro. Nós temos o nosso Instagram lá. O meu Instagram pessoal, @Lucas com 2 U, L-U-U. Lucas B. Gomes, pode me procurar lá, nos chamar, tem também o meu número para contato, a gente pode dar uma assessoria, consultoria no que precisar, tira dúvidas do programa, vejo. É o DDD 99273 6453. 99273 6453. Ok, muitíssimo obrigado, uma ótima noite. Conversamos com o Lucas Gomes, economista, gestor de fundos e consultor empresarial. 18 horas. Olha, escuta esse dado preocupante. 90% dos municípios do interior do Amazonas não alcançaram ainda 50% da cobertura vacinal completa. Foi o que revelou o boletim desta segunda-feira da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. Pois é, o epidemiologista e cientista da Fiocruz Amazonas, o Gerson Orellana, garante que a situação do interior é uma das piores do país. Existem municípios que só vacinaram 16% da população. É o caso de Guajará. Vamos entender mais sobre o assunto agora na reportagem de Odiné Araújo. Em meio ao aumento no número de casos da Covid-19 entre os meses de setembro e outubro, divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde na semana passada, o boletim de ontem, divulgado pela FVS, trouxe outro dado preocupante: a baixa cobertura vacinal no interior do estado. De acordo com o vacinômetro da Fundação de Vigilância em Saúde, 90% dos municípios do interior do Amazonas ainda não alcançaram 50% da cobertura vacinal completa, ou seja, não
atingiram ainda a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Em Guajará, por exemplo, apenas 16% da população foi vacinada até agora. Em Codajás, 21%. Em Tabatinga, 22%. Barcelos e Nova Olinda, 24%. Coari, 27%. Rio Preto da Eva, 29%. Borba, 30%. Manicoré, 34%. E Manacapuru, apenas 37% dos moradores tomaram as 2 doses da vacina contra a Covid-19. Enquanto o número de vacinados é baixíssimo no interior, o número de novos casos da doença dispararam em diversos municípios. São Gabriel da Cachoeira teve um aumento de 313% de contaminação entre os meses de setembro e outubro. O município de Boa Vista do Ramos entrou em alerta na quinta-feira passada, depois de alta considerável no número de casos da Covid. A Prefeitura Municipal admitiu que a cidade está enfrentando um novo pico da pandemia. O governo do estado enviou técnicos de saúde para São Gabriel da Cachoeira e Jutaí para realizar ações de intensificação no enfrentamento à Covid-19. Para o epidemiologista e cientista da Fiocruz Amazônia, Gési Orellana, a baixa cobertura vacinal escancara a desigualdade no acesso aos serviços de saúde, especialmente de municípios menores e cidades ribeirinhas, além, é claro, da falta de pessoal de saúde em número suficiente para fazer chegar a vacina a quem precisa. Nós vemos esse dado com muita preocupação e não é por acaso que nós estamos observando repetidamente diferentes surtos em diferentes municípios do interior do Amazonas, porque nós estamos tendo novamente um aumento na circulação viral nessas cidades. São cidades que nós sabemos com precária infraestrutura médico-hospitalar, que cedo ou tarde acabam precisando do suporte insuficiente da capital Manaus. É claro que alguns desses municípios estão prejudicados pela dificuldade de transmissão de dados ou até mesmo de geração do dado no nível local. De acordo com o vacinômetro de ontem, somente 7 municípios já alcançaram mais de 50% da cobertura vacinal completa. São eles: Silves, 72,3%, Manaus, 58,6%, Iranduba, 55,2%, Parintins, 51,7%, Urucará e Jutaí, 50,6% e Tefé, com 50,1% de vacinados. Para Gési Orellana, é necessário que o governo adote novas estratégias para vacinar aqueles que ainda se recusam a tomar as doses contra a Covid, como, por exemplo, oferecer vantagens para a população vacinada, mas não ingresso de show para aglomerar. A liberação do uso de máscara também é preocupante na região de Solimões. Em Tabatinga e Benjamin Constant, por exemplo, a população já deixou de usar o equipamento de proteção. Pior aconteceu em Rio Preto da Eva, onde o prefeito Anderson Souza, por decreto, desautorizou o uso de máscaras em espaços abertos e a cobertura de vacinação completa lá não atinge nem 30% da população. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E começou nesta segunda-feira a 19ª Semana Justiça pela Paz em Casa. Esta que é uma iniciativa do Tribunal de Justiça para julgar mais processos da Lei Maria da Penha. Ao todo, são mais de 1.500 processos nesse sentido que serão julgados esta semana, que terá suas atividades encerradas na sexta-feira. E o repórter Hector Silva explica mais sobre o assunto pra gente. Começou nesta segunda-feira a 19ª Semana Justiça pela Paz em Casa, que tem entre seus principais objetivos ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha nesta terceira e última edição do evento do calendário de 2021. O Tribunal de Justiça pautou mais de 1,6 mil audiências distribuídas entre os 3 juizados especializados do combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres do Amazonas. Segundo a coordenadora da Comissão da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargadora Graça Figueiredo, essa ação é necessária, já que os casos de violência doméstica aumentaram, principalmente no ano de 2020. Os senhores terem uma ideia que só no ano de 2020, da pandemia, a pandemia que estava mais cruel, a pandemia, foram quase 20 mil processos de agressão contra a mulher,
sem se falar nos feminicídios também que ocorreram. Isso faz parte do Tribunal do Júri. Mas as varas Maria da Penha registraram uma triste marca de quase 20 mil processos de agressão contra a mulher. As atividades da campanha vão se estender até a próxima sexta-feira, dia 26, e além das audiências pautadas, também incluirão ações organizadas pelas equipes multidisciplinares dos juizados para dar visibilidade à questão da violência de gênero, estimular que esses crimes sejam denunciados e divulgar os diversos canais que integram a rede de proteção às vítimas desse tipo de crime. As audiências ocorrerão no formato híbrido, com a realização dessas por meio de plataformas de videoconferência ou, por exemplo, por chamadas de aplicativos de mensagens. Mas as partes que tiverem dificuldade de acesso a essas tecnologias poderão comparecer presencialmente aos fóruns nos quais tramitam suas ações judiciais. Eu exorto e peço às pessoas, às mulheres que têm o seu processo tramitando nas varas Maria da Penha, que compareçam no Fórum Enoque Reis ou então procurem se informar sobre a participação das audiências virtuais. Portanto, que não deixe de comparecer para que os processos sejam instruídos e julgados. Esse é um esforço concentrado que é comandado pela ministra Carmen Lúcia e o Brasil todo está empenhado em demonstrar, principalmente o Amazonas, a Justiça do Poder Judiciário do Amazonas, empenhado em demonstrar aos agressores que nós estamos atentos e que nós estamos julgando para que eles saibam que eles não passarão impune. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. E vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,27%, cotado a R$ 5,60. O euro fechou em baixa de 0,43% a R$ 6,31. A moeda virtual Bitcoin fechou em alta de 1,25%, cotado a R$ 325.745. E o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta de mais 0,93% aos 103.007 pontos. E os produtos da ceia de Natal sobem até 27%, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. A pesquisa aponta que o frango inteiro, um dos alimentos mais procurados nesta época do ano, foi o que mais subiu e teve alta de 27,34% de preço. Olha, em seguida aparece o ovo, normalmente usado nas saladas, que aumentou 20%. Depois vem os chamados pães de outro tipo, que inclui o pão de rabanada com aumento de 11,12%. Na sequência aparece o bacalhau com aumento de 7,98%, os vinhos com 7,77%, lombo suíno 6,48% e o pernil suíno que subiu 3,44%. E dos itens analisados, apenas o arroz teve queda no preço, menos 4,25%. Os dados da pesquisa são uma variação acumulada em 12 meses, de dezembro do ano passado a novembro deste ano. Segundo o levantamento, no final de 2020, a cesta de alimentos natalinos custava em torno de R$ 309,86. Mas este ano ela está com um valor aproximado de R$ 328,17. O aumento total é de cerca de R$ 18. Você está ouvindo 18 horas. Agora às 7 horas em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Tribunal de Contas do Amazonas marcou para o dia 10 de dezembro o julgamento das contas dos 2 primeiros anos da gestão do governador Wilson Lima. Os conselheiros vão verificar o que foi feito com o orçamento de 19 bilhões e 700 milhões de 2019 e com os 20 bilhões e 800 milhões de 2020, primeiro ano da pandemia de Covid-19. Foi o ano do escândalo da compra dos respiradores. A compra que levou a Justiça a tornar o governador réu acusado de comandar um esquema de superfaturamento. Segundo a legislação, o TSE apenas emitirá um parecer prévio a respeito da regularidade ou não das contas de Wilson Lima. O parecer será enviado à Assembleia Legislativa, que fará o julgamento final das contas do governador. Lá, o julgamento ainda não tem data para acontecer. Mas mesmo que o TSE julgue as contas irregulares, na Assembleia, o governador tem a maioria. 18 horas.
7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo e até amanhã. Até amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Mix.